as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Tu és meu, Senhor, tu és meu. Oh, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Tu és meu, tu és meu. Oh, eu sou teu. Oh, yeah. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar algo com vocês que acho que é muito importante. É uma breve reflexão, mas que vai falar muito em nossos corações. Todos nós, durante a nossa trajetória de vida, vivemos uma busca sobre o propósito da nossa existência, por que nascemos, para que existimos, e buscamos por algo que traz significado à nossa existência e à nossa vida. É por isso que acabamos nos envolvendo com tantas coisas que às vezes nos leva para longe do nosso propósito de vida, para longe do nosso propósito de existência, e nos perdemos buscando razão para a vida, razão para viver, razão para a existência, tentando achar significado para o nosso coração enganoso e para a nossa forma de viver, e em várias formas. Nos entregamos a amores, buscamos esse significado no trabalho, buscamos esse significado muitas vezes no serviço, até a própria igreja, mas chega uma hora que às vezes estamos perdidos e não conseguimos nos identificar com as coisas que andamos buscando. Eu quero compartilhar com você sobre isso. O livro de Juízes, ele conta histórias de heróis fracos, de heróis que não eram às vezes exemplos de vida para nós, não davam exemplos de forma de viver para todos nós, mas que sempre tem um ensinamento para todos nós. O livro de Juízes trata a história de homens fracos, onde um Deus forte foi glorificado na vida deles. O livro de Juízes mostra calamidades, injustiça, mostra atrocidades, mortes e sangue derramado, mas mostra também pessoas que foram levantados por Deus, gente fraca, gente em crise de identidade, gente com vários tipos de problemas e pecados, mas foram usados por Deus para demonstrar que esse livro fala do Evangelho, é o Evangelho manifestado ali, mostrando um Deus forte e poderoso, cheio de graça e misericórdia, usando homens fracos. E no livro de Juízes conta a história, no capítulo 13 e também no capítulo 14, a história de Sansão. O jovem Sansão, ele demonstra algumas coisas para nós e às vezes o usamos como um mau exemplo da juventude. Mas eu quero falar com você sobre algumas coisas básicas em que Sansão tem tudo a ver com a gente como igreja de Jesus Cristo. Esse menino Sansão é muito identificado com a gente como igreja de Jesus Cristo, seja em comunidade, seja de forma individual. Pense comigo rapidamente. Sansão, ele nasceu por um milagre. Ele nasce como uma resposta de Deus para a libertação de um povo cativo, como resposta de Deus para colocar os cativos em liberdade. Sansão nasce por um milagre. Os seus pais têm essa notícia de que Deus daria um filho para eles, mas esse filho nasceria com um propósito específico e marcante: ser libertador do povo hebreu que estava cativo, estava preso. Esse era o propósito do nascimento e da existência daquela criança: ser libertador e colocar o povo em liberdade. Sansão é resposta de Deus para o clamor de um povo cativo. A igreja é resposta de Deus para os cativos que clamam por libertação, por liberdade. Assim como Sansão, nós como igreja em Jesus Cristo, nós nascemos por um grande milagre. Você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos povo de Deus. Nós não pertencíamos à família de Deus. E Cristo Jesus no Calvário trouxe vida a nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Ele nos comprou para Deus, nos tornou filhos de Deus e agora fazemos parte da família de Deus. É um milagre o nascimento da igreja, porque é gente morta que vem para a vida. É gente que era inimiga e que se torna amiga do próprio Deus, mas todos nós nascemos de novo com um propósito específico: glorificar a Deus nesse mundo, colocando os cativos em liberdade. Esse menino, essa criança, ela nasce por milagre, assim como nós, como salvos em Jesus, nascemos por um grande milagre chamado novo nascimento. Esse menino chamado Sansão, ele nasce para uma missão específica: libertar o povo de Deus dos filisteus. Ele nasce para libertar o povo hebreu
das mãos dos filisteus. Esse é o propósito do nascimento de Sansão. A missão de vida dele é libertar o povo de Deus, colocar o povo de Deus em liberdade e acabar com o inimigo de Deus. Essa era a missão de Sansão, colocar o povo de Deus em liberdade. A igreja nasce e a igreja existe para que os cativos sejam colocados em liberdade. O Filho do Homem, ele veio, Jesus Cristo veio para colocar os cativos em liberdade, e um dos propósitos específicos da igreja como agente de Deus nesse mundo é colocar os cativos em liberdade, meu irmão. E às vezes nós acabamos falhando nessa missão. A força de Sansão, ela vinha sobre ele através de um milagre, mas essa manifestação do Espírito de Deus sobre a vida de Sansão era para dar capacitação a ele, para ele lutar contra os inimigos de Deus, para colocar o povo em liberdade. Meus irmãos, o Espírito de Deus veio sobre nós como igreja, lá no Pentecoste, hoje sobre nós, para nos capacitar para sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho deve ser pregado em todo o mundo. E essa unção do Espírito, esse poder do Espírito Santo que faz com que sejamos testemunhas fiéis do Evangelho de Jesus Cristo, esse poder é para colocar, é para nos capacitar, para colocar os cativos em liberdade, para a pregação do Evangelho. Não é um poder específico para a nossa comunidade, para engrandecer o nosso nome, mas é poder para capacitar para a missão que nós temos em Deus. Agora eu quero falar rapidamente com você sobre algumas coisas que são importantes. Esse jovem, Sansão, ele comete um erro, ele erra, ele peca, porque ele cai, ele transgrediu as regras estabelecidas por Deus para a vida dele. Ele era um ungido de Deus, um homem de Deus, era um homem que nasceu por uma missão específica, com um propósito específico, nasceu por milagre em Deus, mas tudo aquilo sobre a vida dele, essa força, esse poder dado pelo Espírito a ele, era para um propósito, para glorificar a Deus, obedecendo as regras de Deus. Ele casa com uma mulher que não era para casar, ele come e se delicia de um animal que não era para ele tocar, como um nazireu de Deus, e ele começa a brincar com as regras que Deus tinha estabelecido. Nós, como igreja, temos regras estabelecidas para vivermos como igreja de fato e de verdade. Existe, as Escrituras dão a linha em que precisamos caminhar e trilhar. As Escrituras sagradas apontam para nós como devemos viver como igreja. Ele transgride as regras de Deus, ele transgride a lei do Senhor e ele cai em declínio espiritual. Olha só, ele foi ungido para um propósito, nasceu para um propósito, existe para um propósito específico, mas ele resolve fazer as coisas do jeito dele. Sansão fazendo as coisas do seu jeito. O seu coração o engana e ele vai longe da presença do Senhor, e ele agora começa a viver segundo o curso do seu coração e fazendo as coisas que ele acha melhor que deve ser feita, e ele cai em desgraça, pecando contra o Senhor, desobedecendo as suas regras. Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo muito complicado. Nós nascemos como igreja, milagrosamente. Nós temos uma missão como igreja de pregação do Evangelho. Nós recebemos poder do Espírito Santo de Deus para que essa missão se cumpra. Nós recebemos recursos para que isso aconteça. Mas quantas vezes nós como igreja estamos brincando com o poder dado a nós, com a missão que nos foi dada, com aquilo que Deus confiou a nós na pregação do Evangelho, estamos envolvendo a nossa comunidade, a nossa vida, os nossos recursos em coisas que queremos fazer, porque somos guiados pelo nosso coração enganoso, vivendo como queremos, e queremos que Deus venha atrás de nós, consertando nossos erros e abençoando a nossa desobediência. Ainda que você como igreja, nós como igreja em Jesus Cristo, estejamos empenhando os nossos recursos em construções de templos, de catedrais, conseguindo excelentes equipamentos de sons para nossas igrejas, tendo a melhor casa na praia, tendo o melhor carro, tendo segurança financeira para o futuro. Se tudo isso está sendo usado para o nosso bem prazer, nós somos desobedientes, porque Deus tem confiado a nós recurso, graça, unção e poder para que Ele seja glorificado através do que Ele tem nos dado, e não para vivermos como queremos, nem como comunidade reunida, nem como gente individualmente, como igreja.
nós existimos para a glória de Deus e vivemos para a glória de Deus. Então nossas vidas, nossa vida financeira, nossos recursos, tudo que temos e somos é para a glória dele e para que todos os povos conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Existe esperança para todos nós, porque Sansão, mesmo desobedecendo, mesmo errando, mesmo pecando, ele cai em si e vê o que ele fez da vida dele, do ministério que Deus tinha confiado a ele, da missão de Deus para a vida dele, e ele agora é um escravo que está rodando lá aquela roda e todos estão olhando para ele, se escarnecendo daquele que nasceu para viver como libertador, que agora é escravo, que nasceu para ser libertador, mas agora é escravo. Mas Deus dá graça para que ele termine a sua vida cumprindo o propósito do seu nascimento e da sua missão. Eu quero dar uma palavra para você e terminar com isso. Talvez você esteja vivendo como escravo quando nasceu para ser libertador. Quem sabe nossas comunidades de fé estejam vivendo como comunidades verdadeiramente escravas. O diabo amarrando, atando o seu poder, poder da pregação, o poder da evangelização. Deus deu esse poder à igreja, mas quando ela vive para outros propósitos, esse poder e o empenho de Deus não está nessa comunidade, não está nessa vida, porque o fim da nossa existência é a glória de Deus. Então Sansão agora é escravo, mas nasceu para ser libertador. Meu irmão, se envolva na missão de Deus, ela ressignifica a nossa existência e ela nos coloca em posição de libertadores e não de escravo. Talvez você esteja vivendo como escravo, como uma escrava, porque está fugindo dos propósitos de Deus e para o propósito e cumprir o propósito do seu nascimento. Então, livre-se dessa cadeia e volte para o lugar que Deus te colocou, para que Ele seja glorificado através da sua vida e você vivendo como libertador. Nascemos de forma milagrosa para sermos libertadores. Recebemos o Espírito de Deus nos capacitando para sermos libertadores. Esse poder está em nós para cumprirmos a missão de Deus e glorificar o seu santo nome. Sansão e igreja tem tudo a ver, mas escolha ser uma igreja que vive para colocar os cativos em liberdade, assim como Sansão nasceu para ser libertador. Seja você também. Um grande abraço, Deus te abençoe.